Olá, alunos do ensino médio, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Hoje nós vamos falar sobre homonímia. Você sabe o que é homonímia? Se a sua resposta for não, saiba que apesar de ter esse nome estranho, a homonímia é um fenômeno bastante corriqueiro, ou seja, é algo que acontece de forma constante no nosso dia a dia. A homonímia caracteriza duas palavras que possuem a mesma grafia ou a mesma pronúncia, mas com significação, ou seja, com significado diferente, ou ainda palavras que apresentam apenas pequenas diferenças, ou na estrutura, ou no som, mas que podem causar muitas dúvidas no momento da escrita. Aqui nós temos a classificação das palavras homônimas. Elas dividem-se em homófonas, que possuem a pronúncia igual e a grafia diferente, homógrafas, que têm a pronúncia diferente e a grafia igual, e as homônimas perfeitas, que são palavras que têm tanto a pronúncia como a grafia iguais e que são diferenciadas apenas pelo contexto no qual estão inseridas. Falando um pouco mais sobre as palavras homófonas, que têm a mesma pronúncia e a grafia e significado diferentes, vamos observar alguns exemplos. A era é uma planta sem medo das alturas. De todas as plantas, ela era a mais aventureira. Observem que no exemplo 1, a palavra era é o nome de uma planta, ou seja, um substantivo, e no exemplo 2, era é uma forma do verbo ser. Nos outros dois exemplos, eu quero que vocês tenham atenção no som. Observem que, como tem a mesma pronúncia, significa que o nós, comemos uma noz, essas duas palavras têm grafias diferentes, significados diferentes, mas fonologicamente possuem o mesmo som. Vós baixais a voz, em busca de um conselho, aliás, em busca de um bom conselho, percorreria todo o conselho do porto. Partiu-se o violino, ficamos nós sem concerto e sem concerto o instrumento. Observem então que as palavras homófonas têm esse diferencial, o som igual e escrita e significação diferentes. Agora nós vamos falar um pouco sobre os homônimos homógrafos. Atenção para a escrita, que é a mesma, e nós vamos ter uma diferença na tonalidade, ou seja, na sílaba tônica, como na palavra almoço, eu almoço, e no substantivo almoço, o almoço está pronto. Observem, grafia e pronúncia iguais e a sílaba tônica sofrerá uma mudança, uma alteração. Eu começo a trabalhar em breve. Quando eu falo eu começo, eu estou utilizando um verbo. Quando eu falo o começo do filme foi ótimo, a palavra começo já teve uma mudança, tanto na classe gramatical como na sílaba tônica, certo? Agora nós vamos falar sobre os homônimos perfeitos, que são iguais na escrita, iguais na pronúncia, têm a mesma estrutura fonológica e os mesmos fonemas. Aí vocês devem estar se perguntando, professora, se não muda a escrita e nem a pronúncia, como eu vou diferenciar essas palavras? Através do contexto, através da situação que ela está inserida. A palavra cura, por exemplo, pode ser tanto verbo como substantivo. A palavra cedo pode ser verbo e advérbio. A palavra verão pode ser verbo e substantivo. E a palavra banco pode ser a instituição financeira e o banco utilizado como assento. Agora, algumas observações. É importante observar e compreender que, apesar das diferenças existentes, as palavras homônimas,
elas não causam prejuízo na comunicação, mesmo porque é importante analisar o contexto no qual elas estão inseridas, como eu já mencionei anteriormente. Então, dependendo da situação comunicacional, saberemos exatamente o que quer dizer o nosso interlocutor, né? Um exemplo claro é da palavra banco. Se eu disser que eu vou ao banco consultar o meu saldo, fica subentendido que eu estou me referindo à instituição bancária e não ao banco que é utilizado como assento. E se alguém disser que levará a televisão ao concerto, sabemos exatamente que o objeto irá receber um reparo, pois o concerto ao qual eu me refiro não é o concerto de música, certo? Então, as palavras homônimas, elas não causam prejuízo à comunicação, como já foi dito, mas é muito importante que nós possamos adquirir conhecimentos para escrever de forma correta, de acordo com como define a norma culta da língua portuguesa, tá bom? Então, nós ficaremos por aqui. Qualquer dúvida que vocês tenham, eu vou estar disponível no horário das aulas. E se vocês tiverem dificuldade em algum assunto de forma especial, vocês podem deixar sugestões também no bate-papo através do aplicativo, tá bom? Um abraço a todos e até a próxima aula.